Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Final de semana lindo, supimpa, maravilhoso de futebol, né? Aquele final de semana que começa no sábado e termina no domingo, né? Você começa o sabadão assistindo um jogo às 4h30 da tarde e termina no domingo, no finalzinho do domingo, às 7 horas da noite, assistindo uma boa partida também, sem essa de esperar segunda-feira, 8 horas da noite, né? Pô, o torcedor ir pro estádio na segunda-feira. Não, faz só no final de semana, depois tem a Copa do Brasil agora na quarta e na quinta-feira, e aí final de semana de novo. É assim que tem que ser a tabela do futebol brasileiro. Não tem que ter inventando moda de jogar na segunda, jogar terça-feira. Não. É sábado, domingo, quarta e quinta-feira de futebol, é isso. O máximo que pode inventar é uma Conmebol Libertadores, mas tô meio empolgando demais. Vamos conversar sobre o futebol brasileiro, sobre o Campeonato Brasileiro, né, que teve a sua 22ª rodada acontecendo nesse final de semana. 22ª rodada de clássicos, né? Tivemos Corinthians e Palmeiras, Ceará e Fortaleza, jogos muito interessantes para a gente estar debatendo, conversando aqui. Tivemos até um Atlético Paranaense e Flamengo, que vai adiantar o confronto agora do meio de semana, decisivo da Copa do Brasil também. Então, vários assuntos legais que eu quero trazer para vocês aqui, ó, fazer um catadão dessa rodada, né? Trazer o filé para vocês, né? Eu mastiguei bastante alguns jogos bem ruins, como esse aqui de trás, para trazer o filé, para trazer o que de melhor aconteceu nesses 10 jogos da 22ª rodada, meus queridos. Se você é o primeiro aqui, se você é a primeira vez que você chega na Rede Contoraro, se inscreve aí, dá essa ajuda pra gente. Não vai custar nada para você, é só clicar no botão vermelho de se inscrever. Se você não está nos assistindo aqui pelo Instagram, clica no botão de seguir, compartilha com todo mundo, bota no seu feed, nos seus stories, aí para todo mundo ficar ligado. E, olha só, se você está ouvindo pela primeira vez o Na Rede Contoraro, análise da rodada do Na Rede Contoraro, nas plataformas de áudio por aí, Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Na Rede Contoraro. Então, você já está ligado que o Na Rede Contoraro é multiplataformas, né? YouTube, Instagram e agora nas plataformas de áudio. Mas vamos falar sobre a 22ª rodada, que começou com o Goiás recebendo a equipe do Avaí e ficou no empate 1-1. O Goiás que saiu perdendo com o Bissoli, ainda no final do primeiro tempo de pênalti, converteu a cobrança para o Leão da Ilha. E aí no segundo tempo, bem pro final, assim, eu já estava dando o Avaí como vitorioso, seria uma vitória gigantesca para o Leão da Ilha, mas o Dadá Belmonte fez um belo gol e empatou a parada para o Esmeraldino. O Goiás vinha de uma fase melhor do que o Avaí, né? O Avaí pela primeira vez acessa o Z4, né? Vai para a 17ª colocação com esse empate, mas o Goiás vinha numa onda mais favorita. O empate, o Goiás não cai, fica na 13ª colocação, quietinho na dele, mas o problema é que teve esse baque, né? Perdeu para o Palmeiras, perde agora novamente para o Avaí, empata dentro de casa com o Avaí, um concorrente direto ali que o Goiás acabou deixando aí 2 pontinhos pelo caminho. O outro jogo do sabadão foi o clássico, né? Foi o derby, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Cara, que jogo pegado, que jogo brigado, cada metro de campo brigado. Foi muito bom. Os últimos derbys não vinham tendo isso, né? Sempre um lado prevalecia mais do que o outro. Esse ano, no caso, foram 3 vitórias do Palmeiras. Mas eu senti o Corinthians melhor nesse jogo. Até no Footstats estava dando mais chances para o Corinthians vencer. Porém, o Palmeiras soube manter a calma, a paciência e numa falha defensiva do Corinthians, né, o Fagner tentou atravessar a bola pelo meio, o Dudu retomou, acionou rápido o contra-ataque e o Piquerez cruzou na área e o Rony, né, esse Rony, meio-campista do Corinthians, acabou empurrando contra o próprio patrimônio. Cara, eu acho que o empate já estaria de bom tamanho para esse clássico. Não acho que merecia um vencedor, é óbvio, né? Quando há um vencedor é melhor, né, do que um 0-0 que um poupa-tempo. Mas o jogo estava assim se encaminhando para um poupa-tempo, um empate sem gols, principalmente porque estava caindo o ritmo do começar a entrar os reservas, né, o Corinthians já pensando na retomada que tem que fazer diante do Atlético Goianiense em casa também, né, que perdeu a primeira partida 2-0. Começou a poupar alguns titulares, começou a entrar uma garotada do banco, né, uma galera do banco. O próprio Rony veio do banco de reservas e o Fagner também, né, os dois que erraram na jogada. E o Palmeiras também alterou muito o seu meio de campo, o ataque que veio de uma partida muito extenuante na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Mas assim, foi um jogo muito, muito bom de se assistir, né? Muito brigado, tenso até o final do jogo. Um bom derby aí que tivemos para encerrar esse ano aí de derbys, né? O ano de 2022 dos derbys paulistas.
O Cuiabá também recebeu a equipe do Juventude e venceu por 1-0. O André fez o primeiro gol logo no comecinho do jogo. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o André já fez 1-0. E, cara, o primeiro tempo foi bem ruim, bem fraco, bem morno. Né? O Cuiabá precisava vencer, tanto que com essa vitória o time sai da zona de rebaixamento, né? Sobe 2 casinhas. E o Juventude fica estagnado na lanterna. Né? Era a pior defesa. Os 2 piores ataques nesse jogo, né? O Cuiabá e o Juventude. Mas prevaleceu quem tem a pior defesa, que no caso é o Jaconeiro. Excelente vitória do Dourado, né? É um confronto direto, querendo ou não, e o time conquista 3 pontinhos que vai dar uma sobrevida aí para a equipe nas próximas rodadas. Poupa tempo, Botafogo Atlético Goianiense. Foi um jogo com muitas finalizações. Se não fosse o Renan e o Gatito Fernandes, provavelmente esse jogo teria gols. Mas, cara, é muita falta de criatividade do Botafogo e do Atlético Goianiense. Tudo bem que o Atlético Goianiense foi com um time meio misto, né? Jogar contra o Botafogo no Rio, vai jogar agora contra o Corinthians em São Paulo, né? Pensando nessa classificação para a Copa do Brasil, o dinheirinho que pode entrar. Mas foi um jogo muito fraco tecnicamente, com poucas chances criadas. Que chances que foram criadas, né? Tem que dar o mérito aqui, os goleiros fizeram uma boa partida. Já no domingão, quase tivemos um poupa-tempo logo às 11 horas da manhã do domingo. Logo na hora do almoço já veio essa indigestão, mas o Allan Kardec resolveu a parada pro Galo da Massa e fez 1-0 bem no fim do jogo, né, aos 93 minutos, né, novamente, né, já tinha feito o primeiro gol do Kardec, foi também aos 93 minutos do segundo tempo, contra o Cuiabá, né, no Mato Grosso. Naquela partida acabou 1-1, nessa aqui o Atlético venceu por 1-0 o Curitiba, grande vitória do Atlético Mineiro, porque eu considero alguns estádios meio místicos para quem quer definir, para quem quer ficar na frente de outras equipes na tabela do Brasileirão, e jogar no Couto Pereira contra o Curitiba é um desses jogos, assim como jogar em Curitiba contra o Atlético Paranaense também. Então acho que esse jogo dá uma tranquilidade para o Atlético, obviamente até a próxima rodada, né? A gente sabe como funciona o futebol brasileiro, mas o time precisava dessa vitória para retomar voltar ao bom futebol, né? Voltar a boa áurea em cima do CT do Atlético Mineiro, mas o time não pode, aqui vai um adendo meu, criar poucas oportunidades, só bola na área. Novamente o Hulk perdeu uma oportunidade, só ele, o Muralha, e muitas jogadas, insistências pelo lado esquerdo. O Arana não vem fazendo uma boa temporada, e o Rubens, o psicológico dele foi embora com a partida contra o Palmeiras pela Copa Libertadores. Mas, repito, é um jogo importante para o Atlético. Com essa vitória, a equipe se mantém na 7ª colocação, mas empurra o Coritiba para a 18ª. Então é a primeira vez que o Coritiba acessa o Z4 do Brasileirão 2022. Também no domingo, né, abrindo os jogos das 4 horas da tarde, geralmente os jogos transmitidos em rede aberta, o Flamengo fez um show, né? 5-0 contra o Atlético Paranaense, todos os gols no segundo tempo. Fabrício Bruno 2 vezes, Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro fecharam a goleada. Mais um baile carioca aí pro Flamengo, com time reserva, né? Até a entrada do Pedro ali, bem no finzinho do jogo, era o time completamente reserva. E o destaque foi o Marinho. 3 assistências do atacante do Flamengo, que não vinha fazendo uma boa temporada, diga-se passagem, né? O atacante é de ótima qualidade, tem um poder ofensivo muito grande, com seus chutes, com sua criatividade. Tudo bem que foram 2 escanteios, né? E uma falha defensiva do Atlético Goianiense bizonha, né? Porque tomou 4 gols de escanteio, mas méritos pro atacante que cobrou, foi lá cobrar, né? Foi lá cobrar e cobrou muito bem para dentro da área. E um destaque também para os 2 laterais do Flamengo, Mateuzinho e Ayrton Lucas. Eu não sei, assim, óbvio, o Felipe Luiz tem muito mais experiência, é um jogador europeu e etc. Mas o Ayrton Lucas tem muita qualidade. O Flamengo pode e deve dar mais chances para esse lateral jogar com o time principal. O Flamengo também passeou contra o Red Bull Bragantino. O primeiro tempo foi de poucas criações, né? Até aos 20 minutos não tinha nenhuma grande chance e tal. E aí teve o gol do Rodrigo Nestor, que mudou um pouco a parada pro São Paulo. Foi uma partida desastrosa do Red Bull Bragantino, o time não se encontrou em campo e o São Paulo sobrou. No segundo tempo, logo no início, o Caleri já fez o segundo, e aí o Igor Vinícius fez o terceiro em sequência, 2 minutos depois, e aí não deu outra, né? O São Paulo conseguiu 3 pontos, não sobe tanto, né? Ainda fica com 6 pontos na zona de rebaixamento, mas a gente sabe que o São Paulo não vai brigar por isso, provavelmente vai brigar por uma vaga na Sul-Americana ou até mesmo uma vaga na Libertadores, quem sabe, mas o time não sai da 11ª colocação, né? O time ficou estagnado, mas o Red Bull caiu uma, né? Vai para a 9ª colocação do BR22.
É, Aqui. Ceará e Fortaleza. O Ceará perdeu, né, pro rival no Castelão, dividido meio a meio. O Moisés fez o gol logo no comecinho do jogo e aí, cara, o Fortaleza se fechou atrás, explorou o contra-ataque, tentou criar algumas chances, mas foram muito poucas, né? Foi mais de domínio mesmo do Ceará que não conseguiu. Não conseguiu criar, não conseguiu levar perigo. Foi muito estranha essa partida do Ceará, viu? Eu não consigo colocar como um domínio tático muito grande do Fortaleza, porque houve oportunidades, tiveram espaços para o Ceará criar, mas o time não conseguiu, né? Não conseguiu converter as chances em gol, não conseguia levar perigo nas chances que criava, né? Muito chute torto, muito chute para fora. Eu acho que o emocional do Ceará ficou um pouco baqueado depois da eliminação, a discussão do Vina com os torcedores. Então acho que deu uma desestabilizada e ainda mais depois desse jogo tivemos a demissão do técnico, né? O Marquinhos Santos foi demitido novamente, ele tá aqui como sendo demitido, já foi demitido pelo Juventude no começo do campeonato, volta a ser demitido no Brasileirão 2022, agora quando estava comandando o Ceará. Outro técnico que caiu, acabei esquecendo de me falar, foi o técnico do Curitiba, né? O Maurício Murilo, acabou também sendo demitido nesse Brasileirão 2022. Dois técnicos no final de semana, hein? Que é isso? O América venceu a equipe do Santos por 1 a 0, gol do Pedrinho também no comecinho do jogo, um belo gol, viu? Chamou o Maicon para balançar ali, para dançar e bateu firme e forte no canto do João Paulo. Acho que o goleirão do Santos poderia ter feito coisa melhor, acho. Mas méritos do atacante, né? Chutou bem forte, chutou bem e fez 1 a 0 para o Coelho. E aí, cara, vai toda aquela história que a gente tá falando do Santos, desde o Campeonato Paulista, que é um time que não consegue criar, que não consegue levar perigo no gol adversário, é só bola alçada na área, né, para o atacante tentar fazer alguma coisa. Você tem um atacante com exímia qualidade, que é o Marcos Leonardo, mas você fica cruzando bola na área, bola na área, bola na área e torcendo para alguma bola virar gol. Né? Infelizmente, a temporada do Santos se resumindo a isso, né? E é onde Madison acaba aparecendo, não, o lateral acaba aparecendo para fazer gol de cabeça. Mas enfim, eu acho que o Santos tem muito o que aprender para a próxima temporada. É uma equipe em reformulação desde a saída do Neymar, o que é vexatório, né, para uma equipe do tamanho do Santos. Não se encontrou desde que o cabelo moicano saiu da Vila Belmiro. Para fechar a rodada, o Internacional venceu e venceu muito bem a equipe do Fluminense, 3 a 0, gol de Bustos, Alemão e Carlos de Penha. Eu quero dar um destaque gol do Carlos de Penha, porque na minha opinião, o Fábio comeu bronha nesse gol, ficou ali no canto ali bobeando e o mérito do atacante também, que soube ver essa situação e bateu muito bem no outro canto, fazendo o 3 a 0 para o Fluminense. O Fluminense também que não se encontrou, insistiu. Esse Fluminense contra o Inter me lembrou muito o São Paulo do Fernando Diniz, que insistia muito no erro, na saída, de tentar sair jogando, e o time adversário pressionando. Sabia que uma hora ou outra no primeiro tempo ia dar essa oportunidade, ia dar o erro, né, insistindo para o time adversário errar, e não deu outra. Né, o Bustos fez no primeiro tempo e aí o Fluminense precisou atacar, entrou Felipe Melo, entrou outros jogadores para dar essa dinâmica para o Fluminense, não conseguiu, tomou aí uma goleada e cai uma posição, vai para a quarta. E temos um novo vice, tá, nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Meus queridos, esse foi o vídeo, o áudio de hoje. Fiquem por dentro aí que no final, na sexta-feira, trago as informações da Copa do Brasil. Um abração.